Fala galerinha da 3000, aqui é o professor Eduardo Barreto. Na aula de hoje a gente vai falar sobre fermentação. Bom, moçada, a gente vai entrar num pedaço da biologia que é extremamente importante, que são os processos metabólicos. A gente vai falar depois de respiração celular, aeróbica, depois a gente vai falar de fotossíntese, quimiossíntese, que são processos extremamente importantes para o Enem. O Enem adora trabalhar com esses conteúdos porque eles podem interferir também lá na ecologia. E de cada 10 questões do Enem, 3 são de ecologias, então é extremamente importante a gente conhecer tudo que vai envolver aí esse eixo temático, tudo bem? Bom, então vamos lá, meus amores. Fermentação. Antes da gente iniciar propriamente dita a fermentação, eu preciso relembrar com vocês alguns termos para a gente não ficar perdendo muito tempo, certo? Primeiramente, glicose. Glicose, moçada, ele é um sacarídeo, ele é um carboidrato e é o principal carboidrato utilizado para ser extraído energia. Por que a gente usa glicose, moçada? O nosso corpo usa a glicose porque ela é solúvel em água. Ela se dá muito bem com água, então fica muito mais fácil de ser quebrado. Na célula, moçada, a moeda energética ela é chamada de ATP. O que é a molécula de ATP? É uma molécula de energia que eu posso utilizar, extrair dela essa energia da maneira que eu bem entender. O nosso corpo ele é movido na base do ATP, certo? O que é o ATP? O ATP é a adenosina trifosfato. A gente tem uma base adenina, lembra das bases ATCG do DNA? Então, a gente tem uma adenina. Ligado a essa adenina, eu vou ter uma ribose. Ligado a essa ribose, eu vou ter 3 molequinhas de fósforo. É muito semelhante a um nucleotídeo, por exemplo. A única coisa que muda é o grupamento fosfato. Se fosse um nucleotídeo, aqui seria uma base nitrogenada. Show de bola? Seria uma base nitrogenada. Seria apenas um fosfininho só. Aqui a gente tem 3, certo? Bom, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Outra molécula importante e muito, mas muito importante é o NAD. O NAD, moçada, ele é o aceptor de hidrogênio, ou seja, ele captura hidrogênio de uma substância e carrega esse hidrogênio para outra substância. Só que tem um probleminha. O NAD ele não consegue segurar o hidrogênio por muito tempo. Se ele não encontrar ninguém para entregar esse hidrogênio, ele vai no meio da célula e solta. E qual é o problema, moçada? O problema está lá na química. A química nos diz que hidrogênio livre em qualquer solução, principalmente as aquosas, deixa um ambiente extremamente ácido. E nós sabemos que se deixar o ambiente muito ácido, as proteínas da célula vão desnaturar e a célula vai morrer. Show de bola? Então o NAD ele pega hidrogênio de um lugar e leva para o outro. Maneiro? O que é a fermentação, moçada? A fermentação é a forma mais simples da gente produzir energia, pois é uma quebra parcial da molécula de açúcar. A molécula de açúcar, a glicose, ela é formada por C6H12O6. No caso da fermentação, a gente quebra ela em moléculas grandes ainda, como é o caso do etanol, como é o caso do ácido lático. São moléculas grandes, a gente não quebra essa molécula até o fim. A gente não tira da molécula de glicose até o último carboninho na forma de CO2, belezinha? A fermentação ela é dividida em duas partes principais, a glicólise e a redução do ácido pirúvico. Meus amores, glicólise é muito importante porque ela vai ser utilizada também na respiração aeróbica. Então, a glicólise, sendo fermentação, sendo respiração aeróbica, ela vai ocorrer de qualquer jeito, certo? Quem é que vai fazer a fermentação? São micro-organismos anaeróbicos e até mesmo organismos aeróbicos na ausência de oxigênio, como é o caso das bactérias facultativas. As bactérias facultativas é o seguinte, se tem oxigênio, ela vai fazer a respiração celular aeróbica. Se não tem, ela vai entrar em fermentação. Assim também ocorre com os nossos músculos. Quando a gente faz exercício intenso, a gente acaba cortando o suprimento de oxigênio, é pouco, insuficiente, e a gente começa a entrar em fermentação. Então, bora ver como é que funciona a glicólise, uma etapa que é muito importante, que vai ser abordado aqui e também na nossa próxima videoaula, belezinha? Glicólise. Glicólise, moçada, significa quebra do açúcar. Show de bola? Ela acontece em 10 reações
químicas. E como que vai ser essa parada? Vai ser assim, a molécula de açúcar entra na célula e logo quando ela entra na célula, ela já começa a ser destruída, ela já começa a ser desmontada, extraindo dessa molécula toda a energia possível, certo? Então, como que é as 10 reações químicas? Professor, meu Deus, eu vou ter que decorar aí essas 10 reações químicas? Claro que não, meus amores. O que a gente tem que entender da glicólise é como ela ocorre e o que ela produz, belezinha? Então vamos lá, moçada. A molequinha de açúcar entra na célula e logo quando ela entra, eu já adiciono um fósforo a ela, beleza? Aí eu já formo glicose 6-fosfato. Feito isso, eu já adiciono outro fósforo, outro ATP. Então note que no início, logo no início, no start do processo, eu gastei 2 ATPs. Gravem essa informação porque é muito importante para a gente. Então eu já gastei 2 ATPs. Ao fazer isso, eu construo uma molequinha chamada frutose 1,6 de fosfato. Qual é o problema, professor? O problema é que essa molécula é extremamente instável. O que vai acontecer com ela? Ela vai rachar no meio, formando gliceraldeído 3-fosfato, uma molécula muito importante para a vida. Show de bola? E daí, professor? E daí que essa molequinha aqui, ó, ela vai sofrer a atuação dos NADs. Lembra do NAD, aquele carinha que vai pegar hidrogênio de um lado e carregar para o outro? Vai funcionar da seguinte forma. Vai vir 2 NADs, vão roubar hidrogênio desse gliceraldeído, beleza? Ao fazer isso, já adiciona um fósforo. Show? Quando eu adicionei um fósforo, agora eu estou vibrando de novo. Lembrem-se que a molécula, quando ela está vibrando, ela está excitada, ela está com energia ali dentro. E daí? E daí que vai ser essa vibração, essa energia que vai fazer com que eu pegue o ADP e converta em ATP. Esse fósforozinho aqui, ó, eu vou adicionar na molécula de ADP, adenosina difosfato. O importante é ter o trifosfato para dar mais energia. Showzinho? Maneiro. Então, continua a reação química, vai. Lá embaixo, lá próximo do fim, mais uma vez, eu vou ceder, eu vou pegar esse fósforo que está aqui na molécula e vou doá-lo para o ADP, formando ATP novamente. Belezinha até aí? Então, olha que interessante. Eu gastei 2 ATPs no início e produzi 4 ATPs, o que me dá um saldo de 2. A glicólise, moçada, ela gera apenas 2 ATPs de saldo. Esse é o saldo da fermentação inteira, porque na fermentação em si, na propriamente dita, ela não vai gerar energia alguma. Entretanto, moçada, é pouca energia? É, mas pelo menos já é alguma coisa. Existem muitos organismos vivos na Terra que utilizam apenas essa estratégia. É pouco, mas já é alguma coisa. Tudo bem até aí? Legal. E o que sobrou lá no final, professor? Vai sobrar, moçada, o piruvato ou ácido pirúvico. Em algumas questões aí você vai ver com o nome de piruvato, em outras questões vai ser ácido pirúvico. Note o seguinte, note que cada bolinha azul dessa representa um carbono, beleza. No final das contas, eu estou formando duas moléculas de 3 carbonos. 2 moléculas de 3 carbonos, iniciei com 6, até agora eu não perdi carbono nenhum. Show de bola? Eu apenas fui modificando ali a molécula. Tranquilinho até aí? Maneiro. Qual é o problema? O problema, moçada, é que o piruvato, ou ácido pirúvico, é extremamente tóxico para a célula. Não tem como guardar esse ácido pirúvico para sempre. Eu tenho que dar um jeito nisso. E como que eu vou dar um jeito nisso? Fazendo a fermentação. O que é a fermentação? Na prática, é a redução do ácido pirúvico. Cada molécula de ácido pirúvico é reduzida pelo hidrogênio e que é liberado pelo NADH2, produzido na glicólise. Lembra que lá no início, na glicólise, o NAD foi lá e pegou hidrogênio? Não pegou? Só que ele tem que devolver para alguém. Acontece que em muitos organismos, no caso aqui da fermentação, esse NAD que roubou o hidrogênio, ele vai devolver para o piruvato o hidrogênio. Ao fazer isso, eu vou ter vários tipos de fermentação. Eu posso ter a fermentação alcoólica, a fermentação lática. Essas duas são as principais, são as mais abordadas pelo Enem. Eu vou me ater apenas a elas, porque é o que mais importa para a gente nesse momento. Show de bola? Na fermentação alcoólica, moçada, vai acontecer o seguinte. O ácido pirúvico vai ser descarboxilado, ele vai perder uma molequinha de CO2. Note que aqui sim eu vou quebrar uma molécula e vou liberar um carboninho para a atmosfera, show? Vou formar acetaldeído. Esse aldeído aqui vai
receber de volta o hidrogênio que foi roubado. Quando ele recebe o hidrogênio de volta, ele forma o etanol. Tudo bem? Em alguns livros, em alguns não, na verdade em muitos livros, essa etapa inicial da descarboxilase, ela é suprimida. Ela vem uma setinha reta aqui na equação química, ela vem uma setinha reta falando que vai ser produzido CO2 e no final das contas o etanol. Molecada, a humanidade conhece a fermentação há muito tempo, desde a época dos egípcios, há muitos e muitos e muitos anos. Para que eu vou fazer a fermentação alcoólica? Eu vou fazer a fermentação alcoólica para a produção de vinho, por exemplo, e também posso utilizar em processos de fermentação para fazer pão, pizza, todas essas massas que necessitam ser fermentadas. Quando a gente está fazendo pão, a gente pega o trigo, os ingredientes todos, mistura, faz uma massa, joga fermento. Esse fermento nada mais é do que um micro-organismo ali dentro e vai fermentar. Acontece que a massa incha. Por que a massa incha? Porque lá dentro da massa está sendo produzido inúmeras moléculas de dióxido de carbono, de CO2. Esse bando de CO2 começa a estufar, é um gás, vai estufar lá dentro. Se você começar a mexer nessa massa de novo, você vai ver que ela vai murchar, tudo bem? A ideia da fermentação em pães é para deixar o pãozinho mais aerado, mais fofinho. Show? Bora para outro tipo de fermentação, fermentação lática. A fermentação lática, moçada, ela é feita por bactérias e também pode ser feita pelos nossos músculos. Já já a gente entra nesse ponto, certo? Como que vai ser a história aqui? Bom, nesses organismos que eu falei para vocês, vai acontecer a glicólise igual, vai ter lá o piruvato bonitinho. Só que aí, moçada, a forma de devolver o hidrogênio vai ser um pouquinho diferente, ocasionando um subproduto também diferente. Então, olha aqui, eu vou ter o ácido pirúvico recebendo o hidrogênio direto. Esse ácido pirúvico, após receber o hidrogênio direto, vai formar o ácido lático. Esse ácido lático, moçada, quando é acumulado nos seres humanos, nos nossos músculos, vai dar aquela maravilhosa cãibra, aquela sensação do demônio torcendo a sua musculatura. Quem tem sabe como é, beleza até aí? Então, o acúmulo de ácido lático é tóxico? É tóxico também. Só que se a gente for comparar ácido pirúvico com ácido lático, o ácido pirúvico é muito mais tóxico para a gente, beleza? E outro detalhe interessante sobre o ácido lático é que esse ácido lático é encaminhado, parte dele é encaminhado para o fígado, para entrar no ciclo de Cori, para voltar a ser molécula de glicose. Então eu ainda consigo aproveitar, eu consigo metabolizar esse ácido lático produzindo algo melhor do que se eu tentar metabolizar o ácido pirúvico. Show de bola? Na indústria, a fermentação lática ela é muito utilizada para fazer todos os derivados do leite, moçada. Iogurte, petit suisse, queijos, todos eles são importantes. Algo importantíssimo que eu não comentei com vocês ainda. Tanto a fermentação lática quanto a alcoólica tem que ocorrer na ausência de oxigênio, belezinha? Porque na presença de oxigênio vai entrar em respiração celular, que é o tema da nossa próxima aula. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Pelo amor de Deus, eu estou aqui disposto, sempre presente para te ajudar a tirar as dúvidas de biologia, tá bom? Beijão, meus amores. Até a próxima. Estou morrendo de saudade de vocês.